Programa não recomendado para menores de 10 anos. Semana de Ouro, a Canção Nova, né? Essa série maravilhosa que fizemos com o professor doutor Gustavo Alves. Esse ano, gente, ele está fazendo 30 anos de farmácia hospitalar. Gente, 30 Tempo anos. passa, hein? Meu Deus, nem fale. Agora, os programas tão maravilhosos, já avisei, vai lá no Canção Nova Play, busque, assista, divulgue, porque são de utilidade pública. E falando nisso, eu queria fechar a nossa série falando justamente de algo que me surpreendeu muito quando eu comecei a fazer aquela folha, aquela planilha, pedindo para os pacientes escreverem o que eles estavam tomando. Então, você tinha o nome do medicamento, a dose, a que horas tomava, que médico prescreveu, há quanto tempo toma, né? E aí eu me surpreendi vendo os famosos prazóis sendo usados anos a fio, Gustavo. O que isso pode trazer de problema no futuro? Esses prazóis, eles representam um grande avanço da terapêutica. Afinal de contas, até pouco tempo atrás nós usávamos outras substâncias para fazer proteção de mucosa gástrica, como a ranitidina, a cimetidina, né? Esses antihistamínicos aí, também muito importantes. Mas os inibidores de bomba de próton, os prazóis, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, enfim, eles são muito importantes, mas eles têm um período, eles têm, assim, entre aspas, uma data de validade, né? A monografia fala em 11 semanas, no máximo, né? E muitas vezes você vê pessoas que usam isso há anos. E o que acontece quando você usa uma substância dessa em excesso? Você começa a alterar alguns mecanismos importantes do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, ele funciona também como outras partes do nosso organismo, numa homeostase, questão de pH, a questão de motilidade, a questão de absorção de nutrientes, enfim, tudo isso funciona de forma bastante sincronizada. E os inibidores de bomba de próton, os prazóis, eles começam a interferir na absorção de nutrientes, devido a essa mudança de pH que vai se mantendo por períodos mais intensos, prolongados. E uma das substâncias que mais nos preocupa, ou um grupo, são exatamente os nutrientes, e dentre elas a vitamina B12. E nós temos, existe um mnemônico que a gente usa para idoso, para quando a gente fala de demência não reversível, que é escrever a palavra demente em inglês, né? E quando você pega nesse mnemônico a questão da anemia, que é o último A lá no finalzinho, provocada pela falta de B12, que pode levar ao que nós chamamos de declínio cognitivo leve, ou comprometimento cognitivo leve, do inglês MCI, né? O Mild Cognitive Impairment, que é muito semelhante a um quadro de demência. Não quer dizer que a pessoa, por falta de B12, vai ter Alzheimer, vai ter Lewy, Huntington, sei lá, frontotemporal, vascular, outras demências, mas ela vai ter um quadro de demencial reversível provocado por esse comprometimento cognitivo leve, esse CCL. Esse comprometimento cognitivo leve pode ser um passo anterior à demência. Então, o uso excessivo pode trazer danos à saúde. Hoje existe na medicina um conceito que chama desprescrição. É uma nova ciência que está sendo usada em países de primeiro mundo. O Brasil também já usa algoritmos de... O que é desprescrever? É aquilo que antigamente a gente chamava de desmame. Eu preciso desmamar o paciente. Só que como a palavra desmame ela é muito genérica, ela está relacionada, por exemplo, ao uso de drogas, substâncias psicotrópicas e tal, a desprescrição é quando você faz uma retirada de um produto cujo indivíduo está, de alguma forma, dependente do uso dessa droga. Então, a gente faz desprescrição para omeprazol, a gente faz desprescrição para medicamentos, sei lá, benzodiazepínicos, clonazepam, que virou uma epidemia, as pessoas tomando clonazepam.
Então, a desprescrição você consegue negociar, entre aspas, com o paciente como que vai ser feita a retirada até o momento que você não vai chegar assim, a partir de manhã você não vai tomar mais omeprazol. Não. Então, existe como eu falei, um algoritmo, um fluxo, né, para você tirar e aí você consegue ter uma qualidade de vida normal, sem necessariamente usar esse produto que às vezes ele acaba funcionando como se fosse uma muleta, entre aspas, né? É mais fácil tomar um omeprazol, é mais fácil tomar um benzodiazepínico do que você simplesmente buscar uma outra estratégia. Verdade. Né? Mas, por exemplo, o omeprazol foi uma droga inventada pelos japoneses, não foi? Foi um dos... E eles são muito eficientes. É uma coisa absurda o que é de eficiente. Só que é o seguinte, para que ele serve? Porque se você está com uma ferida no seu estômago que precisa ser cicatrizada, não dá para você continuar produzindo ácido clorídrico. Por isso o omeprazol vai lá, baixa essa produção até você ter essa cicatrização. Mas cicatrizou, vida normal. E ele veio justamente no momento em que a gente conseguiu elucidar o mecanismo do Helicobacter pylori, porque até então o H. pylori, se você pegar anos 80 para trás, anterior aos anos 80, quando se falava em gastrite e úlcera, se pensava no ácido clorídrico, se pensava na mudança de pH. Aí, quando você descobre que o H. pylori está presente, pode estar presente na água que você bebe, na caixa d'água que não foi limpa adequadamente, no alimento que está contaminado, enfim, e você consegue encontrar mecanismos de neutralizar esse ácido, foi um grande passo, mas é o que você disse. Normalizou, não há porquê. Aí é questão alimentar, que você tem muito mais propriedade de falar, questão de dieta, questão de... Querer mudar estilo de vida. Exatamente. Então, esses mecanismos, a gente estava falando agora há pouco aqui acabamos falando sobre benzodiazepina, clonazepam e tal, é a mesma coisa, são produtos que são importantes para induzir sono, até como ansiolíticos são, mas eles vão pular etapas. Você sabe que tem pessoas que tomam clonazepam, alprazolam, esses remédios hipnóticos, Zolpidem, e o cara dorme 8 horas, mas ele acorda cansado. Ele acorda bombardeado. Por quê? Porque, na verdade, ele pulou etapas importantes daquela fase, a gente fala fase NREM, ele foi para a fase chamada N3, né? Aquela fase anterior à fase REM. E a parte mais importante, que é a fase REM, ele acaba reduzindo esse período, e aí ele tem uma coisa legal não, mas que é muito semelhante ao que acontece com o omeprazol para B12, que é o comprometimento da memória. Então, pessoas que isso os estudos estão mostrando, mais de 50% com chance de ter Alzheimer, pessoas que fazem uso excessivo de benzodiazepínicos, clonazepam e o Zolpidem, que não é benzodiazepínico, mas também é usado como calmante, comprometem a fase de ouro do nosso sono, que é aquele 20% do tempo que você dorme, que é a fase em que a gente faz aquela higiene, o cérebro faz aquela limpeza e ele preserva mecanismos de memória, ele vê o que é importante, o que não é, o que aconteceu no seu dia e tal, e aí você compromete, e aí você vai ter problema de memória, declínio cognitivo e vai facilitar ou vai aumentar a chance de uma demência. Gente, isso é tão importante, porque o sono hoje é considerado o primeiro nutriente. Eu digo que se eu tenho um paciente que fala, eu tenho que escolher, ou eu como, ou eu durmo, eu vou mandar ele dormir. Porque, gente, o sono produz tantas coisas maravilhosas. E essa consolidação de memória, essa faxina que o seu cérebro precisa fazer, ela é feita numa dessas fases do sono. E a gente acaba comprometendo. Mas... esse foi, assim, o tema que eu escolhi, né, dos prazóis, porque, olha, aquele pessoal da geriatria lá do HC, viu, gente? Você pode falar de qualquer coisa. Você fala de um monte de vitaminas, minerais, ômega 3, todo mundo fala assim, não tem comprovação, não tem comprovação. Mas B12 são unânimes. Não pode deixar um idoso com B12 baixa. Um exemplo, laxante, a venda de normalizadores de peristaltismo são produtos bons, consagração, mas o indivíduo prefere, é mais fácil, né? Tudo é mais usar fácil. Isso do que regular a minha alimentação, tomar mais água. A gente fala tanto da importância da água. Faz uma conta aí, o seu peso vezes 35 ml para cada peso, para cada quilo de peso, aliás, né? E água, né? Não adianta
tomar 2 litros de Coca-Cola, pode falar Coca-Cola? Pode. Tomar 2 litros de Coca-Cola e não tomar água. Eu falo para os alunos lá na medicina, né? O cara passa o dia inteiro na praia. Não, eu estou hidratado, porque eu tomei cerveja, tomei 5 litros de cerveja. A cerveja não hidrata, pela questão soluto solvente. E tem glúten, gente. Gustavo, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a sua generosa disponibilidade. Deixar a casa aberta para quando você tiver, assim, novidades em qualquer área sua da atuação, para você trazer as novidades para os meus telespectadores aqui do Mais Saúde, tá bom? Muito obrigado. Gente, um beijo e até o próximo.